Vamos lá. Camarada Gilberto Maringoni, dê a ordem. Estamos aqui à espera da sua ordem. Muito bem-vindo. Olha, tinha que ser o Maringoni, né? Para a gente encerrar o ano fazendo um balanço com ele. Maringoni, que é professor de Relações Internacionais da Federal do ABC, e também um jornalista, um nome histórico do jornalismo, um grande analista da política nacional. Então vamos olhar um pouquinho para fora e olhar para dentro do país também. Maringoni, bem-vindo! Como está você? Mauro Lopes, tudo bem? Você me ouve bem? Super, super. Eu estou aqui, eu não estou em São Paulo, eu estou em Brasília. Eu vim atrás de você e não encontro você aqui em Brasília. Pois é. Vai ter que vir no Piauí para encontrar comigo e com o nosso camarada Manuel Domingos, grande amigo nosso, e que, por sinal, vai estar aqui amanhã, tá? Manuel Domingos vai estar aqui amanhã para falar coisas muito interessantes, muito interessantes. Tudo bem, Mauro? Eu não estou na minha casa, eu estou aqui com condições, estou na casa da minha filha, e estou com essa iluminação que parece de filme de terror, aqui meio sombra, meio luz. Eu tentei de várias maneiras, espero que isso não assuste os nossos participantes aqui da comunidade do Farol Brasil. Mas você está com a imagem boa, imagem razoável e som bom aí, né? Tá boa, sim. Tá boa. Acho que está dando para te ouvir. O som não está aquele som maravilhoso, perfeito, mas está super dando para ouvir. Aumentei o volume aqui, inclusive, tá? Se você quiser, peraí, eu vou tirar o fone de ouvido. Ah, não, já deu. Ah, tira, vamos testar. Tá bom, tira, vamos testar, vamos ver. Não, ficou sem som. Cortou o som. Você está sem som? Ah, agora ficou bom. Ótimo. Perfeito. Ficou melhor? Ah, então tá. Então vou sem fone de ouvido. Perfeito. Mauro, primeiro eu quero te agradecer imensamente por estar aqui encerrando o ano, para mim é uma honra, e te felicitar também, porque no começo do ano vai fazer um ano que você está no Farol Brasil. Em dezembro eu lembro que estava aquele mistério, quem iria assumir aqui esse início do canal que o Jones Manuel estava lançando, o Farol Brasil. Então eu te cumprimento entusiasticamente e cumprimento todos nós que temos o privilégio de ter você todas as manhãs. Você me convidou para fazer um balanço do ano. Eu não quero fazer esse balanço que as redes de televisão, a mídia corporativa faz de um ano, seja da política nacional, seja da política internacional, do mundo da cultura, que fica aquela lista, aquele empilhar de acontecimentos. O Trump se elegeu, tem um novo Papa, tem a paz em Gaza, tem não sei o que na Ucrânia, como se os acontecimentos fossem isolados entre si. E, no fim, a gente acaba não tendo uma visão de qual é o embate de forças que está no tabuleiro, que está no teatro de operações, que está em luta pelo mundo. E eu quero tentar fazer a gente vislumbrar as questões principais do mundo, tendo como o eixo principal a disputa leste-oeste, a disputa Estados Unidos e China, a disputa que gera o Trump. A gente precisa ver o Donald Trump não como uma iniciativa americana, mas como uma reação dos Estados Unidos à sua perda de hegemonia. E eu gostaria de começar por aí, já falando, e aí em seguida você fala, mas rapidamente o seguinte: o ano é definido pela eleição, pela posse do Donald Trump, ou seja, pelo governo Donald Trump 2.0, que exerce uma hiperatividade em várias áreas, seja na questão de fazer acordos, vamos combinar, acordos bem problemáticos de paz na Ucrânia e em Gaza. Nenhum dos dois funciona, são duas bolas fora de Trump. Do cerco à Venezuela, da ofensiva de mídia que o Trump faz, talvez essa seja a sua principal atividade, é conseguir se colocar o ano inteiro como centro das manchetes da mídia mundial. Mas essa hiperofensiva do Trump, que envolveu a tomada, a posse plena do canal do Panamá, impedindo navios chineses de trafegarem do Oceano Pacífico para o Oceano Atlântico, que buscou interferir na própria geografia ali do Golfo do México, nominando de Golfo das Américas, que logo no seu primeiro dia na posse ameaçou tomar a Groenlândia. A Groenlândia é uma peça do Museu do Colonialismo dinamarquês,
que mudou no Alasca o nome da montanha mais alta dos Estados Unidos, da Monte McKinsey, que é o presidente do final do século XIX dos Estados Unidos, que era o presidente dos milionários, dos bilhardários, como o Trump se coloca também, mas toda essa ofensiva, o resultado que ele consegue é muito complicado, porque embora ele seja o personagem principal do ano, possivelmente ele não é o vencedor do ano. A China, o Xi Jinping e o Vladimir Putin conseguiram barrar muito da ofensiva do Trump nos seus países. Se não em termos políticos, mas em termos econômicos, isso é bastante claro. E a gente pode ver como se dá a reverberação do governo Trump em outras partes do mundo. Seja nessa ameaça que eu disse à Venezuela, seja no apoio ao avanço da extrema-direita na América Latina. Vamos lembrar, a gente acabou de ter um extremista de direita, um filho de um oficial não, mas de um soldado nazista no Chile. O Milei ganha as eleições de parlamentares agora, de meio de mandato, a gente pode chamar assim. A extrema-direita vence no Equador, a extrema-direita avança na Bolívia, a extrema-direita avança no Peru. Na América Latina, nós temos uma situação bastante grave. E há um avanço também na Europa, fruto contraditoriamente não só do apoio a Trump, mas do rechaço à guerra. A extrema-direita europeia não é uma extrema-direita que apoia a guerra da Ucrânia, ela cresce em cima do descontentamento popular causado pela guerra, pela inflação causada pela guerra. Então, a gente viu no início de janeiro o avanço da AfD, Alternativa para a Alemanha, se tornar a segunda força no país. A gente viu nas eleições parlamentares de abril o Chega, em Portugal, se tornar a terceira força, e a gente percebe a disposição da extrema-direita de vencer eleições agora, no início do ano, na Inglaterra, né, com o Nigel Farage. Enfim, você tem o fortalecimento da extrema-direita, da Marine Le Pen na França, a consolidação da Giorgia Meloni na Itália. Enfim, é um quadro em que politicamente a extrema-direita avança, mas a hegemonia dos Estados Unidos está em risco. E, por último, estou dando o índice do que eu quero falar. Como é que o Brasil se situa nisso tudo? Como é que a tal diplomacia ativa e altiva se situa nisso tudo? A diplomacia ativa e altiva, hoje, é mais ou menos como o patriotismo, como o nacionalismo de boné, né? Ela existe em peças publicitárias, mas no mundo real ela não dá mostra de ter consistência alguma. Enfim, é esse o panorama que eu quero tentar, nessa, acho que menos de uma hora, a gente conseguir falar aqui. Perfeito. Não, e ainda vou te alugar um pouquinho para falar sobre o cenário interno aqui brasileiro. Vamos embora. Comece por onde quiseres, por favor. Não, é o seguinte, a eleição do Donald Trump, a gente tem que entender a eleição do Donald Trump como uma reação à perda de hegemonia dos Estados Unidos. As pessoas podem falar, mas como perda de hegemonia se ele está botando a armada, a marinha de guerra na Venezuela, se está dando dinheiro para o Milei na Argentina, se está fazendo gato-sapato no mundo, se atua na Ucrânia, como é que ele está perdendo a hegemonia? Ele está na ofensiva. É porque a gente precisa ir além das aparências. Os Estados Unidos perdem ofensiva, perdem peso na economia global diante da China, um terço, mais ou menos, talvez até um pouco mais hoje, da indústria mundial está na China. A China avança no terreno financeiro. Mas, mais do que tudo, o principal sinal dessa perda da hegemonia americana é o questionamento cada vez mais sólido do dólar como moeda internacional. Não que o dólar esteja deixando de ser usado como unidade de troca internacional, como parâmetro financeiro e comercial mundial, mas é crescente o número de países que busca sair da economia do dólar. Por quê? Isso começa a acontecer desde a crise de 2008. Eu tive aqui várias vezes falando sobre isso, a Denise Gentil também esteve aqui falando sobre isso.
é que o dólar nunca teve, desde o final da Segunda Guerra Mundial, uma alternativa para o uso como unidade padrão, unidade monetária, unidade financeira internacional. Agora tem, né? Desde da crise de 2008, mas mais acentuadamente, desde a guerra, do início da guerra da Ucrânia, em fevereiro de 22, ela vai fazer 4 anos agora. Quando os Estados Unidos expulsam a Rússia dos sistemas internacionais de pagamento, do sistema financeiro internacionais, em que a Rússia tem que recorrer ao uso da sua própria moeda para vender petróleo, isso fortalece a economia russa. Quando a Rússia tem sequestrado por bancos europeus mais de 300 bilhões em reservas, em ouro, ela perde isso, são roubados do país, os grandes países passam a vir, grandes países, eu digo China, Irã, a própria Índia fica com receio, tem receio de ter a sua economia baseada no dólar, mas especialmente está vulnerável a participar de um sistema internacional dominado pelo dólar, pelo sistema de pagamento SWIFT. O sistema SWIFT faz a conversão de moedas, ela não é um fundo, ela não lida com dinheiro, mas faz a conversão entre uma moeda e outra para o comércio internacional, para as transações financeiras. Os países passam a ver com cautela extrema a possibilidade de serem, 1, excluídos, e 2, terem suas reservas internacionais denominadas em dólar. Então, isso faz com que a China busque vender, se desfazer de grande parte dos seus títulos, dos seus ativos, dos seus ativos financeiros, em títulos do governo americano, ou seja, de ter nos Estados Unidos o principal, local de constituição do excedente, do que excede, do que eles têm de dinheiro de investir em títulos americanos. Porque é um risco, eles levaram um calote, e a China levar um calote. A China tinha, há 10 anos, 3 trilhões de dólares em títulos americanos. Hoje tem 1 trilhão e 700, quase metade e caindo. Os países passam a ter reservas em ouro. Os países ligados à China e à Rússia passam a comercializar petróleo nas moedas locais. É o caso do Irã, é o caso da própria Turquia, em alguns casos, é o caso da Índia, a Rússia e a China também. Então, esse é o principal sinal da perda de hegemonia americana. Não quer dizer, como eu já falei aqui várias vezes, que os Estados Unidos estejam perdendo o poder mundial, mas eles estão perdendo a capacidade de se colocarem como o país de unanimidade internacional, de exercer uma liderança moral, até não só política, do mundo. Perdem a liderança moral porque sempre, toda a história dos Estados Unidos na Guerra Fria, desde 1945, foi a do seguinte: nós estamos dando um golpe no Brasil em 64, nós estamos dando um golpe no Chile em 73, nós estamos na Guerra do Vietnã, de 1954 até 1975, nós estamos, enfim, destruindo o Iraque, invadindo o Afeganistão, a Líbia, tal, em nome de uma causa maior, enorme, que é uma causa da humanidade. Qual é? Combater o comunismo. Quais são os valores que estamos defendendo? A livre empresa, a liberdade e os valores ocidentais cristãos. Então, por trás desse maquinário, dessa guerra sórdida de golpes antidemocráticos e tal, existia um pretexto, uma desculpa moral, que é essa de estar do lado do bem. O bem é o lado de todo mundo. Eles não estão defendendo seus interesses, estão defendendo os interesses de todo mundo. Isso praticamente caiu. Ninguém sério acredita que os Estados Unidos estão na Venezuela combatendo o tráfico de drogas internacional. Nem eles, que agora passam a sequestrar navios petroleiros. Antes eles estavam atingindo os pequenos barquinhos, antes não, continuam, né? São mais de 100 ataques, são mais de 120 assassinatos, em inúmeros ataques, são quase 30 ataques a pequenas embarcações, sob o pretexto de combater o tráfico de drogas. Agora eles estão sequestrando, já são 3. É uma das nossas manchetes. É o terceiro petroleiro venezuelano sequestrado por Trump, né? E de bandeira panamenha esse último, né? Não é nem venezuelano. Então, esses ataques
são a petróleo. Cadê o combate às drogas? Então, nem eles conseguem sustentar mais o pretexto que eles tinham, o pretexto moral de estarem defendendo, entre aspas, o bem, os valores cristãos. Então, isso é perda de hegemonia. Eles não conseguem convencer muita gente mais dos seus altíssimos valores morais, enfim, da democracia, da liberdade e tal. Quando eles começam a perder o valor, esses valores morais, a sua hegemonia mundial é feita apenas na base da violência, que é o que eles estão fazendo com a Venezuela, que é o que eles ameaçam fazer com o mundo todo. Então, essa perda de hegemonia dos Estados Unidos no dólar, essa perda, não é que eles perderam, mas eles estão em processo de perda, são expressão da decadência americana. Agora, a gente sabe, aquele ditado popular, uma fera ferida passa a ser muito mais agressiva do que em situações, não digo normais, mas em situações correntes. Essa agressividade, esse uso da violência é o que está em jogo na Venezuela. É só a violência. Não existe mais combate de drogas, combate à democracia, vamos derrubar Nicolás Maduro. E essa ofensiva americana, essa ofensiva reacionária foi ampla, porque eles, além de tudo, acabaram com o Prêmio Nobel da Paz. Né? O Prêmio Nobel da Paz já estava bem mal das pernas, depois que Obama ganhou, depois que o Menachem Begin ganhou, depois que ele é dado agora, depois que ele é dado a Maria Corina Machado, uma entreguista, uma extremista de direita. Isso acaba com o prêmio, isso liquida o prêmio. Mas ele é dado por quê? Para tentar criar artificialmente, dentro da Venezuela, uma liderança para substituir Maduro. Enfim, acho que esse aumento da ofensiva do Trump, midiática, cultural sim, na difusão dos valores da extrema-direita e da violência, aliado ao combate interno que ele faz, à imigração, ao negacionismo científico, à perseguição à ciência nas universidades, enfim, a esse conjunto de políticas extremamente reacionárias, a esse desmonte do Estado americano que eles fazem nas áreas de cooperação internacional. Ou seja, isso não é expressão da ofensiva. Ele está na ofensiva nesse caminho, mas é uma ofensiva diante de uma perda de influência, de uma decadência. Então, o Trump é muito mais sintoma da perda de hegemonia do que demonstração de uma nova cultura, de um novo padrão de governança global, de governança dos próprios Estados Unidos. E isso, só para eu terminar aqui, é expresso na queda da popularidade do Trump. Né? Ele caiu, só no mês de dezembro, a sua popularidade caiu. No início de dezembro, uma pesquisa feita pela Reuters e pela Ipsos, ele tinha 41% de aprovação dos americanos. Ou seja, ele era reprovado por 59% da população do país. Uma pesquisa feita no dia 16, ou seja, 2 semanas depois, 2 semanas, a popularidade caiu de aprovação caiu de 41 para 39. Ou seja, 2 pontos percentuais em 2 semanas. É muita coisa. Eu não estou falando de 2 pontos percentuais. Eu não tinha visto essa pesquisa, não. Impressionante, cara. Impressionante. É impressionante o ritmo da queda. E qual é o problema interno? Perda de emprego e inflação. Embora a inflação tenha, o último dado seja um dado menor, um dado de 2,7%, ele é um dado colocado em dúvida pelo shutdown, por esse fechamento de mais de um mês de todas as agências, todo o governo americano, ele ficou paralisado. Então, esse dado talvez não seja real. Mas é inflação, emprego e perda do ímpeto industrial da economia. 2 pontos em 2 semanas. Ou seja, a cada semana ele perde 1 ponto. Claro que eu não posso projetar isso, falar em 52 pontos, em 52 semanas de um ano ele vai perder 52 pontos. Isso é impossível, a começar pelo problema de que, se ele perder 52 pontos, ele vai ficar aqui com 11 pontos negativos. Não existe. Mas e esse balanço de queda não é constante, né? Mas ele está perdendo no principal, que é a geração de emprego, que é a economia. Todo o governo dele
é constituída em cima, toda a ofensiva internacional em cima das tarifas. As tarifas que vão reconstituir a economia americana. Um ano depois ele não reconstituiu. Ele teve perda, teve desindustrialização. Então, por isso que eu digo, não é que os Estados Unidos vão acabar amanhã de jeito nenhum. Mas o governo Trump, apesar de toda a fumaça, todo o barulho, toda a areia que levanta, é um governo em decadência, mas perigosíssimo. E é interessante, porque em que pese as dimensões geopolíticas, do ponto de vista interno dos Estados Unidos, do ponto de vista das relações do Trump com o eleitorado estadunidense, o tema não é geopolítica, o tema é economia, né? Para fazer tudo o que ele está fazendo, né? O tema é economia, até porque o Trump sai da guerra na Ucrânia, porque a guerra na Ucrânia, isso já era demonstrado no governo Biden, é tremendamente impopular. No caso de Gaza, não há dúvida, Israel teve uma vitória militar imensa, acachapante, ela derrotou o Hamas, a resistência, momentaneamente, né? Momentaneamente, mas o desgaste, o isolamento de Israel, a consciência de que Israel é uma enclave colonial, nazista, fascista, de que Israel é um cancro internacional, não só no Oriente Médio, mas é um fator de instabilidade internacional, está claro agora para setores que não achavam isso, mesmo setores desinformados. A possibilidade de divulgar a brutalidade israelense por meio de redes sociais, fora da grande mídia, ficou muito evidente. Então, o desgaste americano, isso contamina a diplomacia americana. Eles não são mais os xerifes do bem no mundo, eles provocam problemas. O próprio ataque, a provocação americana no Caribe, contra a Venezuela, é impopular nos Estados Unidos. 63% das pessoas não querem o ataque, embora ele continue com o ataque, tenha conseguido, semana passada, evitar a aprovação de uma legislação, conseguiu vetar uma proposta dos democratas, vetou por 4 votos, né, dos democratas, para que impedia o avanço da ofensiva deles no Caribe. Deixa eu fazer uma observação. A gente está com uma restrição do YouTube nesse momento, tá? Se você entrar quem está entrando no nosso Manhã Brasil vai ver um aviso ali de restrição do YouTube por conta da cobertura que fizemos do debate entre Sâmia e Glauber, debate, confronto, né, entre Sâmia e Glauber de um lado e Eduardo Bolsonaro e Bilinski de outro lado. Nós fizemos a cobertura tal qualmente aconteceu, explicamos o que aconteceu lá, tal qualmente o foi, mas não, eu olhei lá, não tem nenhuma restrição no próprio podcast Três Irmãos, mas a corda arrebenta aqui, né? Colocaram uma restrição para nós. O Rodrigo dizendo que é por conta da palavra corte no título da live, não é por causa do trecho referente à morte da ex-companheira, ex-mulher, ex-namorada do Bilinski. É por isso que nós estamos sendo punidos com essa restrição. Então, só para explicar, né, o Macedosa dentro. Gente, fui entrar no vídeo agora e recebi um alerta do YouTube porque o vídeo poderia ter suicídio e automutilação exatamente sobre esse episódio, e a gente simplesmente registrou o que está acontecendo lá, mas fomos punidos. O Carlos Rottman entrou, né? O YouTube está a informar que o conteúdo do Manhã Brasil como impróprio, pedindo que eu confirme para mais alguém, sim, para todo mundo, pelo menos até 3 minutos atrás, estava assim. No canal de cortes nosso, o aviso aparece, mas você não precisa clicar, entre imediatamente. E, de fato, as pessoas que entraram no Manhã Brasil depois que eles colocaram esse aviso, não estão conseguindo, inclusive, passar superchat ou tornar-se membros, provavelmente só depois, no próximo programa do Jones e no Noite Brasil. Então, o Romualdo, que presenteou com uma assinatura aqui do canal, e a Fabi Martins, desculpa aqui, a Fabi Martins,
Lenin 2026 foram mensagens enviadas antes dessa restrição. Dureza. O Spigravrosh dizendo que ainda está com a restrição. É isso aí. A gente tem tido muitas restrições da parte do YouTube, tá bom? Bom, Maringoni, vamos falar especificamente agora sobre, se você concordar, tá? Você comanda a agenda aqui, conforme a sua preparação. Queria falar especificamente sobre Venezuela, mas sobre Venezuela e o Mercosul, esse fim de semana saiu uma nota dos países do Mercosul, não é uma nota oficial do Mercosul, é dos países do Mercosul, à exceção de Brasil e Uruguai, na verdade, conclamando os Estados Unidos a invadirem a Venezuela. Na prática é isso, uma nota articulada aparentemente pelo Milei, não é? O governo brasileiro não aceitou, tá? Mas continua com uma postura bem discreta, bem rebaixada em relação aos ataques de Trump à Venezuela. Como é que se analisa esse cenário? E aí aproveita e engata já a análise do Mercosul, né? Lula foi para essa reunião do Mercosul, cantando de galo, dizendo que ia ser aprovado o maior acordo comercial da história, que é o acordo Mercosul-União Europeia. Deu tudo errado, não teve acordo nenhum, ficou para janeiro. Ele até disse que se não saísse o acordo agora, nunca mais, mas pelo jeito vai esperar efetivamente para sair. E houve uma perda importante na base do pensamento econômico vinculado ao lulismo esse fim de semana. Ele até estaria com a gente aqui amanhã, não vai poder vir, surgiu um problema pessoal, vem em janeiro, que é o Paulo Nogueira Batista Júnior. Ele já vinha com posições críticas em relação à política econômica do governo Lula, especialmente em relação a esse acordo de fundo colonial entre União Europeia e Brasil, União Europeia e Mercosul. Esse fim de semana ele foi para cima. Brizola dizia, diz o Paulo Nogueira Batista Júnior, Brizola dizia para não confiar em Lula e no PT. Não quer exagerar, mas ele talvez tivesse razão. Fiquei chocado realmente com essa mudança de tom do Paulo Nogueira Batista Júnior. Lembrei-me do aviso de Brizola por causa da política liberaloide de comércio internacional do Lula 3. E a advertência é especialmente pertinente quando aplicada ao PT de São Paulo, onde pululam tucanos de bico vermelho. Então, queria te propor, então, falar de Venezuela, Mercosul, Brasil, enfim, vamos lá. Mauro, eu quero, antes de falar disso, comentar sobre essa restrição do YouTube. A gente está falando de política internacional e essa questão do YouTube diz diretamente respeito à política internacional. As big techs, a gente sabe, agem, hoje são parte da política externa, da política interna do governo Donald Trump. A gente viu no início, na posse, quando estavam lá na posse do Trump, estava o Elon Musk, estava o Bezos da Amazon, eu não me lembro, acho que estava o Zuckerberg da Meta, estava o Zuckerberg. Eles agem hoje, fazem parte da política, não só da política externa americana, mas quando a gente fala daquela expressão, aquele conceito complexo industrial militar, que foi cunhado pelo presidente Dwight Eisenhower no final dos anos 50, que os Estados Unidos têm um complexo que é a indústria e a máquina de guerra formam um conjunto de interesses único e que funciona quase autonomamente em relação não ao Estado, mas aos governos. Ele faz parte do Estado americano. Hoje, esse complexo industrial militar é integrado, é acrescido dessa máquina de informações que são as Big Techs. Então, a política de restrição a informações das Big Techs está diretamente vinculado ao Departamento de Estado nos Estados Unidos e ao departamento que hoje foi rebatizado pelo Trump, Departamento de Guerra. Essa restrição ao YouTube torna premente que o Congresso brasileiro, que se aprove no Brasil uma legislação que defina
limites e a ação das Big Techs no Brasil. É inominável. Se eu assistir pedaços, partes do debate da Sâmia e do Glauber com os dois fascistas, e foi impressionante o massacre que eles fizeram aos fascistas. Tem isso também, quer dizer, aquilo lá colocou a nu o que são Eduardo Bolsonaro e o que é o Bilenski, né? Sim. Mauro, você me tira um minutinho do ar, eu preciso pegar uma água aqui que eu estou começando a ficar com tosse. Eu vou comentar um pouco sobre isso. Vamos lá, vai lá. Te espero. Pega a água aqui. Pronto, vai lá. Então, é isso. A gente está com uma restrição nesse momento. No canal de cortes, aparentemente, já passou, mas no canal principal com a restrição, porque a gente cobriu o debate o confronto entre Sâmia e Glauber e os dois criminosos, como definiu Glauber, Eduardo Bolsonaro e Paulo Bilinski, tal qualmente o debate aconteceu. E não está tendo restrição lá no Três Irmãos, mas a gente acabou sofrendo uma restrição, tá? Então é isso. Tá aqui de volta o Maringoni já. Oi, camarada. Desculpa, não ia conseguir continuar falando. Mauro, você coloca a questão séria, quer dizer, qual é o resultado desse terceiro ano do governo Lula nas relações internacionais? Não só na diplomacia adstrita ao Itamaraty, mas a própria diplomacia presidencial do Lula. É uma diplomacia que o ex-chanceler Celso Amorim batizou no primeiro mandato Lula 20 anos de diplomacia ativa e altiva, e hoje a gente vê que de altiva e ativa ela tem muito pouco, né? Porque o Brasil deixou de ser um ator importante no mundo, teve alguma importância no primeiro e no segundo mandato, mas deixou ao se subordinar de maneira muito forte à política externa dos Estados Unidos. Ou pelo menos isso fica claro agora, que ela nunca deixou de ser hegemonizada pela política externa dos Estados Unidos. E isso se manifesta não só no Mercosul, eu vou detalhar o Mercosul, mas antes falar o seguinte: o Brasil paulatinamente se afasta do BRICS, ele não vai romper com o BRICS, pelo menos no governo Lula, mas ele se afasta dos vizinhos, o Brasil, ao colocar em dúvida o resultado das eleições venezuelanas, algo que ele não fez em eleições muito duvidosas, que foram as eleições do Equador, com eleições realizadas sob estado de sítio, sob restrições militares nas cidades onde havia possibilidade maior da oposição da centro-esquerda ganhar. Isso se manifesta no veto da participação da Venezuela no BRICS. Isso é algo que o Brasil nunca agiu dessa maneira com o vizinho. E no reconhecimento, até antes um pouco do Lula tomar posse em 2022, ao apoio ao golpe no Peru da Dina Boluarte. Muita gente fala, mas aquilo não foi golpe, aquilo lá foi a vice-presidenta que assumiu diante de uma tentativa do Pedro Castilho fechar o Congresso. Lorota, a Constituição venezuelana é uma Constituição que coloca os poderes numa situação de um semi-parlamentarismo, em que o presidente tem a prerrogativa de, numa situação de crise, dissolver o Congresso, como no Parlamento Europeu. Claro que com particularidades peruanas. Parece que o Itamaraty não lê a Constituição peruana e de golpe. E quando a Dina Boluarte, aí sim, dá um golpe, mas ela é vice. Sim, o Temer também era vice, e o PT chama de golpe, e foi um golpe aqui no Brasil, mas esse golpe foi saudado pelo Lula antes de tomar posse. A assessoria de Relações Internacionais saúda Dina Boluarte, que o Peru volte à normalidade, aquele blá 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 diplomático. Então, é uma diplomacia também decadente, também... Espera um pouquinho, Mauro. Alô? Espera aí. Está tocando o celular de Maringoni. Isso aqui, vocês desculpem. Tá de volta? Estamos de volta. Essa situação
na América Latina, ela tem consequências, né? Então, o Brasil passa a ter uma diplomacia que não é uma diplomacia de você colocar ideias, defender posições no cenário internacional, para além desse tipo de coisa, de veto à Venezuela. O que se torna a diplomacia brasileira? Uma diplomacia de grandes eventos. Né? No final de 2024, a gente teve aqui todos os esforços diplomáticos voltados para o G20, como se fosse assim a montagem da Copa do Mundo ou das Olimpíadas. Era o grande evento. Em seguida, a cúpula do BRICS, o Brasil resolveu antecipar. O BRICS realiza uma cúpula, tem sido a norma, de nos meses finais, no último trimestre do ano, ela realiza uma cúpula para fazer o balanço do ano, traçar metas e planos para o ano seguinte. O Brasil antecipou a cúpula de novembro, dezembro, para julho, para não coincidir com a COP30, que era a principal investida internacional do Brasil. Então, quer dizer, ele faz ele dá uma perda de peso para a cúpula do BRICS, ele faz isso em nome de fazer um outro grande evento, que é a COP, e o governo anuncia, o Lula, na entrevista da semana passada, de sexta-feira, não foi de quinta-feira. A entrevista, ele anunciou que o Brasil agora é protagonista. Nós fizemos a COP, nós fizemos o BRICS, como se diplomacia fosse você fazer eventos. E essa é uma distorção séria na diplomacia brasileira. Isso se expressa no Mercosul. Qual é o principal meta do Brasil no Mercosul? Fazer um acordo com a União Europeia, um acordo que foi fechado por Bolsonaro, um acordo que está aí em negociação há 25 anos, desde o final do século XX, no governo FHC ainda, e não fecha porque ele é um acordo de natureza neocolonial, como tem falado Paulo Nogueira Batista Júnior. Um acordo lesivo à indústria brasileira, um acordo lesivo ao que resta de indústria dos demais países latino-americanos. Um acordo que impede essa história de nova indústria Brasil, do Ministério da Indústria e Comércio. É um acordo que coloca em ampla vantagem as economias industrializadas da Europa, em especial a Alemanha. Não é à toa que em Foz do Iguaçu, em Porto Iguaçu, há um ano, quando o Lula anunciou que iria fechar o acordo, a Ursula von der Leyen saiu da Europa de imediato, veio para a reunião do Mercosul e declarou na cara dura que aquele acordo era uma vitória da União Europeia, era uma vitória europeia, continente em crise, em decadência também, que perde peso na economia mundial, que o Trump trata aos pontapés, que o Trump quer deixar de sustentar a OTAN, a Organização do Tratado Atlântico Norte, que está sediada na Europa. Enfim, é esse continente que o Lula quer alçar a ter peso, a ser o principal parceiro comercial do Brasil. Não nos esqueçamos, há um mês e meio, numa reunião em Santa Maria, na Colômbia, o Lula sai da COP e vai passar algumas horas na Colômbia para fazer um discurso de 7 minutos que o chanceler Mauro Vieira tinha anunciado como um discurso de apoio à Venezuela. O Lula não apoiou a Venezuela nesse discurso, mas disse o seguinte, que a União Europeia e o Mercosul seriam os grandes vetores, os grandes promotores da paz no mundo, sendo a União Europeia quem sustenta hoje a guerra na Ucrânia. É o continente da paz. Então, todo esse esforço do Lula caiu por terra graças ao veto da França, da Itália, da Polônia e de outros países que colocam exigências maiores ainda, porque eles não querem ceder absolutamente nada na questão dos produtos agrícolas, das commodities agrícolas. O Brasil iria se tornar ainda mais um fazendão, né, iria ser um exportador de commodities, já é um exportador de commodities, um grande exportador, mas ia eternizar essa situação. Nós íamos vender carne, soja, café, coisa que a gente fazia há 100 anos.
o Brasil ia se consolidar como um país da periferia, não industrializado e fornecedor de produtos básicos da União Europeia. Essa situação se agrava no seguinte fato: o Lula é derrotado, isso é muito sério, e o Paulo Nogueira Batista, com muita justeza, faz é um conjunto de 3 posts que ele faz, dizendo que o Lula não é confiável, como dizia o Brizola, que o Brasil está fazendo um acordo neocolonial, um acordo lesivo à economia nacional. O curioso é que setores do PT, tidos como de esquerda, atacam o Paulo Nogueira Batista quando ele acerta assim, na mosca qual é a política externa do Lula, uma política externa subordinada e periférica. Você me pergunta aqui também, então eu acho que o Paulo Nogueira tem total razão e eu estou muito ansioso para vê-lo aqui no início do ano. Mas na questão venezuelana, o Brasil tem uma posição, vamos combinar, né, omissa, para ser elegante aqui. É uma posição de jogar a Venezuela às feras. O país está sendo atacado. Nunca houve um ataque dessa maneira. Nunca houve algo tão lesivo, tão imperial. Como o Lula não trabalha com esse conceito de império, eu fiquei chocado quando você, semana passada, aqui num dos editoriais, você disse que numa entrevista com o Lula, da qual você participou, entre a vitória e a posse, você perguntou a ele sobre a questão do imperialismo e ele disse que não existia, né? Como é que você contou? Era muito interessante. Não, foi uma entrevista em 2022 para a chamada mídia progressista, né? Porque eu estava no 247 ainda, eu fui lá representando 247 e ele sobre essa questão do imperialismo, ele faz uma resposta que para ele não existe imperialismo, o que existe são países, e que ele sempre teve a melhor relação possível com os Estados Unidos, e que, por exemplo, a relação dele com o George Bush tinha sido excelente. É curioso, né? Porque quando a gente olha essa trajetória do governo Lula, ele se submete, né, Maringoni? Me parece que não é a política externa de um ou outro governo dos Estados Unidos. Ele submete a política externa do Estado estadunidense, né? Isso é interessante. Eu vou usar uma expressão sua, chocado, que eu não sabia que ele tinha se colocado assim para esse terceiro mandato, de forma tão aberta contra, não é um conceito, contra uma política internacional dos Estados Unidos desde 1945. Um governante ter essa ideia do que é a política externa, é um país a mais, desarmar o próprio país, é se desarmar, é se colocar de forma subordinada. Não se trata de uma divergência, é como ele se coloca na prática. E isso torna a ação da Venezuela um contencioso entre 2 países. É como se houvesse uma guerra entre Venezuela e Estados Unidos. Tanto que o discurso do Lula é dizer, olha, a América Latina sempre foi uma região de paz, eu quero ser intermediário, eu quero estabelecer o diálogo. Não se trata de um conflito, se trata de um ataque unilateral, que não tem um pretexto claro. Ora são as drogas, ora a Venezuela roubou o nosso petróleo. Ele está atacando os petroleiros com esse argumento. A Venezuela, quando nacionalizou o petróleo, isso foi feito em 1976, não foi no governo Chávez. Eu vejo na imprensa dizer o Trump está contra uma medida tomada pelo governo Chávez. Não foi. Em 1976, o presidente Carlos Andrés Pérez, que não era um anti-americano de raiz, nacionaliza todas as empresas de petróleo que operavam na Venezuela e cria a empresa estatal Petróleos de Venezuela, há 50 anos. O Trump quer vingança sobre algo que aconteceu há 50 anos e que não se trata de roubo. Ele diz, roubaram nossos campos de petróleo. Os campos são venezuelanos, roubaram nossas empresas, não roubaram, algumas foram indenizadas, não tem nada disso. O que ele quer é arranjar uma desculpa. Se for assim, se todo mundo, todos os países coloniais, todos os impérios de hoje e de sempre, forem considerar
roubo, o que os países que declararam independência, o que nacionalizaram suas economias fizeram, os ingleses têm que exigir a devolução das 13 colônias, ou seja, de toda a costa leste americana, Nova York, Chicago, Washington, tal, tudo volta para a Inglaterra porque os Estados Unidos, na independência, em 1776, roubaram essas propriedades britânicas. Né? Isso não pode acontecer, senão os portugueses vão exigir a devolução do Brasil agora para o governo por Estado português. Então, não se sustenta. Agora, isso causa um cerco ilegal do ponto de vista internacional, tanto que a Venezuela está apelando para o Conselho de Segurança da ONU, a Rússia e a China também se colocam nessa posição, uma reunião do Conselho de Segurança, claro que os Estados Unidos vão exercer seu poder de veto, mas amplia-se a denúncia política do ataque sendo feito. Enquanto isso, o Lula faz cara de paisagem e diz: eu quero ser mediador. Nessa entrevista ele disse: olha, eu quero ser mediador, mas o Maduro tem que dizer se quer ou não. O Brasil que atacou a Venezuela, que tirou do BRICS, não é um país confiável para Caracas, para mediar o que quer que seja. O Lula perdeu a sua autoridade política de liderança da América Latina, embora o Brasil compreenda quase 2/3 da economia sul-americana, o PIB, quase 2/3 do PIB sul-americano é brasileiro. Mesmo assim, ele perde. E aí, na reunião do Mercosul, Chile, Argentina e Paraguai, eu digo Chile, eu já falo, mas Argentina e Paraguai querem que o Mercosul apoie o ataque americano. E o Lula se coloca contra, teve uma posição correta, se coloca contra, mas não faz uma defesa enfática da Venezuela. É melhor que nada, é melhor que o Brasil e o governo da Frente Ampla Uruguaia façam isso. O que eu disse do Chile é o seguinte: é escandaloso. A primeira viagem que o Zé Antônio Cast faz é a Argentina. E na Argentina ele conclama o Milei logo aceita, eles fazem coro com isso, que apoiem a ofensiva, o ataque americano à Venezuela. É inacreditável, quer dizer, nós estamos cercados pela extrema-direita e o Lula fica ainda passando pano para a ação imperial, dizendo que é uma coisa entre países, a mídia fala que é um conflito entre Venezuela e Estados Unidos, não é conflito, repito, é ataque unilateral. É uma provocação que pode resultar em tragédia. Eu vou explorar a sua sapiência ainda, agora com menos tempo, mas não quero deixar de explorar para falar do fechamento do ano aqui, internamente no Brasil. Você falou do fechamento do ano no mundo e falou do fechamento do ano na política externa brasileira. É claro que a política externa brasileira corresponde também à política interna do governo Lula, à política econômica e tudo, mas eu queria um olhar seu para este final do ano no Brasil, em que o Lula arranca para 2026 aparentemente favorito às eleições, a extrema-direita em crise e a gente tem, por outro lado, uma recomposição. O amor voltou na relação entre Lula e Hugo Mota, entre Lula e Alcolumbre, e aquela conversa fiada do Congresso Inimigo do Povo, da campanha do PT, né, revelou-se nesse final de ano uma fraude, né? Gleisi elogiando Mota e Alcolumbre, Congresso, todos eles animados, acabaram de aprovar um orçamento por consenso ali entre eles, cortando os programas sociais e aumentando as emendas parlamentares, aprovaram semana passada num relatório de um deputado federal do lobby da FEBRABAN, o Aguinaldo Ribeiro, ressuscitar o orçamento secreto. Agora o Flávio Dino aparentemente bloqueou. Enfim, estamos aí com qual o cenário que você vê desse final de ano, como é que vamos para 2026? Olha, Mauro, quando a gente critica o governo Lula, parece que a gente está em contradição com as pesquisas que dão ampla vantagem para o Lula na disputa de 2026. Então, a crítica que se faz à esquerda, raiz, ao Farol Brasil, mas não só ao Farol Brasil, agora o Paulo Nogueira Batista também se tornou alvo do petismo raiz. Né? Parece que a gente está
contra a realidade, contra as evidências. Olha, gente, vocês estão contra, mas o Lula é um sucesso. Ora, claro que o governo Lula está na frente, porque a extrema-direita, pelo menos, a sua liderança está em crise aberta, né? A prisão do Bolsonaro não fez surgir uma nova liderança. Tanto que quem desponta nas pesquisas é o sobrenome Bolsonaro, é o Flávio Bolsonaro. Não tem Tarcísio, não tem Caiado, não tem Zema, não tem nada. Tem o sobrenome Bolsonaro que se mantém. Eles não sabem o que fazer, embora sejam majoritários no Congresso Nacional e tenham vencido de forma acachapante as eleições municipais de 2024. Agora, isso não quer dizer que o governo esteja bem. Acho que o governo está bem mal, porque o Lula conseguiu, com algumas medidas, a questão do imposto de renda, que é a atualização da tabela do imposto de renda. Isso não é uma coisa épica, não é uma coisa revolucionária, não é nada. É uma obrigação de qualquer governo atualizar a tabela do imposto de renda. E note-se, o Lula não criou uma regra de atualização constante do imposto de renda. Ele podia colocar, olha, nós vamos isentar do imposto de renda todos os vencimentos até 4 salários mínimos, que dá mais ou menos R$6.000, é um pouco mais do que dá 6 mil e poucos reais, para não precisar todo ano, ou de tempos em tempos, ter que fazer uma nova legislação. Não, faz uma regra constante, não se discute mais isso. Vamos passar para outras coisas mais importantes. Não, ele consegue, com Bolsa Família, mesmo com cortes do Bolsa Família, manter a sua popularidade. E, evidentemente, é muito melhor ter Lula no governo do que Bolsonaro, isso não se discute. Agora, é um governo muito ruim, muito ruim. E ele fecha o ano, eu vou citar 2 temas só, que são expressão do que é o governo. Primeiro, a total omissão da presidente da República na questão Glauber. Não tem essa história de que muita gente fala de que o Lula operou nos bastidores para salvar o Glauber. Não tem essa, porque operar para salvar o Glauber seria se contrapor a esse resultado final, que é estamos todos juntos, né? O Congresso sempre aprovou o que quisemos, somos todos amigos. Não, o Lula declarou que o que estava acontecendo no Congresso com o Glauber era normal da democracia, era disputa de posição, não tinha nada demais, e não meteu a mão. O Lindbergh e a Gleice tiveram, sim, um papel, mas isso tudo, a vitória que o Glauber obteve, ao não ser cassado e a ser punido por 6 meses, tem que ser debitada, em especial, claro que é muita gente que participou disso, mas em especial a tenacidade do Glauber. Ele tem endurecido as posições, ao brilhante discurso que ele fez, que rachou a direita. Sim. A segunda questão foi muito mais vergonhosa, que é o acordo que o governo fez, e não foi o Jacques Wagner, para aprovar a dosimetria, para aprovar a anistia. Qual era o acordo? Você falou demais, semana passada inteira disso aqui, eu não preciso detalhar muito, mas para trocar a queda da isenção das bets, das fintechs, que iam garantir um pouco mais de 20 bilhões de reais nos cofres de arrecadação do governo, ou seja, era para fechar o ano fechar, viabilizar o orçamento de 2026 com ganhos do governo dentro do arcabouço fiscal, o governo topou deixar passar a anistia em troca do arcabouço fiscal. O arcabouço fiscal hoje é mais importante do que uma medida democrática, que é a punição dos golpistas. O Jacques Wagner fez, o Jacques Wagner alega o seguinte: todos os 5 os senadores do PT, todos os senadores do PT votaram contra a dosimetria. Sim, é verdade, mas o acordo não era para o PT votar. Aí é que tem a nuance, o jogo parlamentar. Era absolutamente fundamental para os golpistas aprovarem a anistia nesse ano de 2025. Por quê? Se deixasse para 2026, começa a campanha eleitoral e o comparecimento, a atividade do Congresso Nacional é incerta o ano que vem. Durante a campanha, aumentam as denúncias contra o golpe. Era possível que a proposta de anistia ficasse muito impopular, que ela ficasse isolada, como ficou em setembro. Eles quiseram votar anistia em setembro e as manifestações públicas impediram isso. Ela é aprovada na Câmara e no Senado sequer colocada em votação. O que o Jacques Wagner fez foi trocar, foi fazer uma operação casada
em que a proposta que interessava ao governo, que era de arrecadação para salvar o arcabouço, fosse votada no mesmo dia que a anistia. Então, a direita e a extrema-direita não precisavam dos votos do PT para aprovar. Precisava de um acordo que viabilizasse a data de votação, passando por cima das manifestações públicas de domingo retrasado. Quer dizer, o governo deu um tapa na cara das manifestações, dos atos públicos no Rio, São Paulo, Curitiba, Brasília, enfim, todo o Brasil, deu um tapa na cara. Vocês podem fazer a manifestação que quiser. Nós aqui no Congresso nos acertamos nos bastidores, no escurinho das salas aqui do Senado, fizeram isso e aprovaram a anistia a troco do arcabouço. Democracia, vi isso. A democracia, só o seguinte, Mauro, a democracia não é um cor pétreo para o governo. O governo Lula já disse que o golpe de 64 é uma página virada, temos que esquecer isso. E agora, sobre o golpe do governo Bolsonaro, de 8 de janeiro, o governo fala o seguinte: tudo bem, isso aí não é grande coisa, vamos dar anistia. Essa é a realidade que a gente tem. O governo é popular, o governo está na frente nas pesquisas, é melhor que ele esteja e não a extrema-direita. Agora, a gente tem que saber que governo temos. Sim. Você soltou um comentário semana passada, quando da aprovação lá do acordão da anistia, que é o olhar, o governo Lula enxerga a democracia como uma democracia ornamental. Achei muito um achado, realmente, essa sua expressão, democracia ornamental. Essa expressão vem do Sérgio Buarque de Holanda, no Raízes do Brasil. Ele tem duas frases que eu acabei juntando. Ele diz que cultura, numa situação de mimetismo cultural da cultura europeia, a cultura, a produção de conhecimento, isso no início, isso há 100 anos quase, era ornamental, era uma coisa era um enfeite, né? No Brasil. A cultura das elites, ele está falando, não da cultura popular, a cultura das elites. E a democracia no Brasil era um grande engano. Uma frase duvidosa, porque os de baixo sempre lutaram por democracia, né? Rebeliões escravas, greves operárias, tal. O Sérgio Buarque não levava isso muito em conta. Mas o principal é ver a democracia como algo ornamental, não como engano, mas para essa elite do PT, a extrema-direita, é um ornamento, não é uma luta real. Claro, há exceções, né? O PSOL, a parte grande do PSOL está fora disso, mas você trocar uma medida democrática num país que sempre puniu os de baixo, sempre puniu os pobres, encarcerou os pobres, e os de cima sempre tiveram anistia. Quando a oligarquia paulista de 32, que se insurgiu contra Getúlio, que foi processada, foi presa, parte foi presídio, logo foi anistiada. Quando houve a tentativa de golpe contra o Juscelino, em 1956, para impedir a posse, um ano e pouco depois, todos os golpistas militares foram anistiados. Os de cima sempre são anistiados. E a democracia parece que nunca funciona para punir a classe alta, a classe dominante. Por isso que a democracia aqui é ornamental para essa gente. Não para nós, não para os de baixo, não para os que lutam por direitos, não para os que trabalham, não para a classe trabalhadora, tal. É um ornamento. E isso é repetido pelo Lula. Eu repito, golpe contra o Pedro Castilho no Peru. Tudo bem, vamos salvar o golpe. O golpe de 64. Vamos esquecer, página virada. E agora, anistia. Então, o que é democracia? A direita vai tentar golpe que vai ser perdoada, não tem problema. E sabe, Maringoni, uma coisa dramática que, para encerrar, né, vou te liberando aí para você ir para os eventos, encontros preparatórios aí do Natal, aí em Brasília com a sua família, é o seguinte: a gente achou na semana passada que o que estava sendo, a troca que o governo estava fazendo era troca a anistia por medidas a favor do arcabouço.
Era essa a troca. Hoje, inclusive, está no fundo dos principais destaques, a gente descobre que é ainda pior, né? Essa medida do arcabouço, que o governo, tá aí, o Randolph, líder do governo no Congresso, vendeu como um negócio fantástico, né? Reduz incentivo fiscal, aumenta a tributação das bets, aumenta a tributação das fintechs. Lá dentro deste projeto, então, além da anistia, teve outro acordão, né? Dentro deste projeto, tinha um jabuti para garantir a ressurreição de quase 3 bi de emendas do orçamento secreto que estavam mortas. Ressuscitaram 3 bi do orçamento secreto. Agora o Flávio Dino vetou, mas é isso. O acordo do governo com o Centrão e a extrema-direita foi, para aprovar esse jabuti aí, para aprovar esse pacote, a gente entrega a anistia e ainda recupera 3 bi do orçamento secreto. É um negócio, assim, impressionante, Maringoni, impressionante, efetivamente. Essa questão dos 3 bilhões e dos 20, porque o que eles divulgam é que está sendo taxado porque esse dinheiro vai para a educação, saúde. Não vai. Vai para o ajuste fiscal. Agora, mais do que isso, Mauro, completando com o que você falou no início do seu editorial, é esse tweet da Casey, que ela agradece ao Congresso, ao Hugo Mota, ao Alcolumbre, por terem aprovado tudo de interesse do governo. Eles não têm nada a reclamar do Congresso. Essa história do Congresso inimigo do povo, e se você confronta com esse cumprimento de fim de ano que a Gleice dá, está tudo em casa. Está tudo em casa, gente nossa. Não tem mais esse negócio de acusar a extrema-direita, de dizer que a correlação de forças. Cadê a correlação de forças que eles tanto falam hoje, se eles aprovam tudo o que querem? Que Congresso aí? Cadê? A gente sempre falou, a gente sempre desmistificou. E o Glauber desmontou a história da correlação de forças desfavorável, né? Acho que o grande ganho do Glauber para o Brasil não é só o mandato dele é muito importante para o país, mas ele desmontar uma lorota que vem desde o começo de 2023, que a correlação de forças não permite fazer nada. Então, a correlação de forças é impeditiva de nada. Eu acho que a gente termina o ano dessa maneira, mas desmontando farsa. Isso é positivo. Não é ruim, não. Acho que a gente avançou. O principal avanço desse final de ano é a questão do Glauber, não por ele, mas por mostrar que quando existe mobilização e quando existe, você não cede, você não transige nas questões de princípio, você avança. A não punição do Glauber é uma derrota para o Arthur Lira, é uma derrota para o Hugo Mota, é uma derrota para o Centrão e para a extrema-direita. Esse é o ganho. A gente tem que terminar o ano com otimismo e não com esse pessimismo. Só uma coisinha a mais, Marcos. Deixa eu só... Por favor. É rápido. É o seguinte, eu falei da Venezuela, do cerco e tal, mas a gente tem que ver o seguinte, quando o Trump demonstra não ter um pretexto crível, um pretexto consolidado para fazer o que ele quer, seja uma invasão, um bombardeio ou um cerco, ele não tem... Ele começa falando de drogas e agora do petróleo. Ele está desde o início de agosto nesse cerco na Venezuela. Os navios começam a ir para a Venezuela, para o Mar do Caribe, no dia 15 de agosto. O porta-aviões, o maior porta-aviões do mundo, o Gerald Ford, chega no início de novembro. Até agora, o que ele tem feito é afundar barquinhos de pescadores, assassinar mais de 100 pessoas, crimes de guerra, e fazer incursões com seus caças F-35 em próximo ao espaço aéreo venezuelano e sequestrar navios. Ele não definiu o que vai fazer, porque ele não sabe o que vai fazer, pelo que se demonstra, porque uma invasão parece estar descartada. Uma invasão que entra e não sabe como é que vai sair. Pode entrar num atoleiro sério. E um bombardeio, como foi feito no Irã, como eles fazem em vários países, destroem lá uma hidrelétrica, destroem uma torre de petróleo e tal. Ainda não é certo, ainda não sabem o que fazer, porque isso vai provocar uma catástrofe humanitária de população fugindo da Venezuela, vindo para o Brasil, para a Colômbia, para os países vizinhos, que vai ser seríssima.
Então, o Trump não sabe ainda o que fazer. Depois de você deslocar a maior armada do mundo, você chega lá e não sabe, durante 4 meses você não saber o que fazer, é um sinal que você pode tudo, mas ao não ter uma estratégia definida, você pode muito pouco. Claro, eles podem arrasar a Venezuela, mas até aqui o que ele mostra é o seguinte: ele hesita, ele vacila, ele não tem um objetivo claro nessa investida brutal. Deixa eu ler aqui os últimos comentários. Últimos comentários até agora, né? O Wagner Andrade, Mauro, bom dia, sentiremos saudades, bom descanso, obrigado mesmo. Cipriano mandando a saudação dele, como todo dia aqui, o Ministério Imaginário, Lula, sabor artificial de esquerda, aqui, onde mais está chegando gente aqui com seus comentários, o Renato... A Laila Amaral mandando um super sticker aqui, super obrigado. O Renato Machado. Se tem uma coisa que todo mundo deveria ter aprendido, pelo menos de 2016 para cá, é que uma hora chega essa conta da rendição disfarçada de conciliação e chega no lombo de todos nós. O Luiz Carlos Furtado, o Lula é realmente um caso muito sério. Ouvi entrevista do Stedley para o Breno, onde ele faz críticas fortes e corretas ao governo e suas políticas, mas poupa o Lula. Isso aí. É uma verdadeira mitologia. A Silvana Camarada, a Silvana Danley, Maringoni, não se negociam princípios por tostões, é isso aí. O Paulo chega aqui como novo membro. O Renato JR, bom dia. Congresso inimigo do povo, não do executivo. Maringoni, foi uma grande alegria termos atravessado. Olha, acho que o Maringoni, você estava na primeira transmissão aqui, dia 13 de janeiro. Atravessamos o ano juntos e estaremos juntos de novo ano que vem. A gente volta, amanhã ainda tem um programa, depois paramos para o recesso, voltamos dia 13 de janeiro, quando estaremos completando 1 ano de Manhã Brasil. Uma alegria, uma honra, nossa amizade se aprofundando cada vez mais, suas contribuições aqui para a nossa comunidade, para a nossa audiência de análise, interpretação, informações decisiva para nós, efetivamente. E, bom, não sei se você é de Natal, mas se é de Natal, Feliz Natal para você, feliz entrada no novo ano para você, suas filhas, sua família toda. Obrigado, viu, Maringoni? Obrigado mesmo. Para você também. Estamos juntos há quase 50 anos, na verdade, não é? Desde janeiro do ano passado. Agora, só uma coisinha. Eu adoro esse nome, Ministério Imaginário, e eu adoro mesmo, acho genial. Eu acho que existe também um PT imaginário na cabeça dessa autodenominada esquerda do PT, que fala que o PT continua na luta, combate o Paulo Nogueira Batista falando que o PT está à esquerda, que o Paulo Nogueira não sabe nada, tá? Mas existe essa franja no PT que acredita que o PT é um agente da mudança. Esse é o PT imaginário, é o PT da alucinação, que continua aí. Essa gente vai continuar falando que o PT é socialista, é isso e aquilo, e a gente sabe cada vez mais que as aparências não correspondem à essência. Mauro, um abração, um beijão para todo mundo, ótimas festas, Natal, passagem de ano, moderação na bebida, mas não nas festas. Vamos junto. Legal, obrigado, Maringoni, um grande abraço mesmo.